pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Hoje o livro da vez será o segundo livro da trilogia O Século do Ken Follett, que é Inverno do Mundo. Mas antes de começar então a resenha, mais uma vez eu vou deixar aqui embaixo o link de todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, o Scoob e também o Kawaii, tá? Lembrando que agora todas as minhas resenhas elas sempre vão aparecer primeiro lá no Kawaii, depois de uns 2, 3 dias ela vai aparecer aqui no YouTube, tá bom? E também, como sempre, eu tenho que falar opinião sobre o livro. A minha opinião nunca representou e nunca representará a verdade absoluta sobre nada, é simplesmente a minha opinião. E de qualquer maneira você não é obrigado a concordar com 100% do que está escrito em livro nenhum, tá? O importante é você sempre retirar o que vale a pena para si. O primeiro livro dessa trilogia é Queda de Gigantes. Eu já tenho resenha já deste livro aqui, o Queda de Gigantes. Eu vou deixar aqui em cima o link para vocês darem uma olhada nessa resenha. Este daqui, né, como eu disse lá na primeira resenha, este livro ele vai ter o cenário, a ambientação será a Primeira Guerra Mundial. Então todo o desenrolar de Queda de Gigantes será da Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai ter personagens vivendo nos Estados Unidos, vivendo na América, né, de uma forma geral, vivendo na União Soviética e também vivendo na Europa. Os personagens deste segundo livro aqui, que é o livro da vez, serão os mesmos personagens do livro 1 e também os descendentes, né? São os filhos desses personagens, dos quais eu vou conversar daqui a pouquinho sobre cada um deles. Só que aqui a ambientação já não é mais aquela primeira grande guerra que todo mundo até então, a própria história, né, acreditava ser a última, e não foi a última. Muito pouco tempo depois a gente vai ter a Segunda Guerra aqui com o palco da Alemanha nazista, né, no século XX, o século dos extremos. E a gente vai ter então esses personagens divididos ainda pelo mundo e também novos personagens que serão acrescentados, alguns fictícios, outros não, como a gente vai ver, né? Inclusive reproduções de diálogos que de fato aconteceram, né? Então esse livro 2 a gente vai ter então esses personagens e os filhos desses personagens logo na verdade já começa do término do primeiro livro, né? Eles são jogados de paraquedas com a ascensão de Adolf Hitler na Segunda Guerra. Inverno do Mundo foi publicado em 2012, tá? É o segundo livro da trilogia. Esses personagens, filhos, né, dos antigos personagens, vão vivenciar então e vão ser tão fortes, protagonistas e também antagonistas quanto o título Inverno do Mundo. Ele já faz jus ao cenário deste segundo livro, né, que vai ser a ascensão, né, do Adolf Hitler e imediatamente a queda, né, a perda das liberdades individuais e também de qualquer espécie de democracia. Estamos em 1933, ou seja, 6 anos antes, né, do Partido Nazista se consolidar de fato, com a famosa semana da eleição, né, lembrando que o Adolf Hitler ele sobe ao poder através da democracia. Esse é um fato que eu já comentei até em outros vídeos, enfim, né, o quanto que a democracia ela pode ser usada como uma arma contra ela mesma, né? Muitos ditadores totalitários, inclusive no mundo atual, né, subiram ao poder através da democracia. Então como o próprio Roger Scruton, né, do livro que eu tinha resenhado aqui, Como Ser o Conservador, ele fala, né, que a tirania da maioria, ele dá esse termo, e de fato, o quanto que a voz da maioria ela pode não ser uma voz muito positiva, ela pode ser uma voz até mesmo muito negativa para a história humana, como foi na Segunda Guerra. Lembram-se que no primeiro livro, e vamos pensar, eu vou tentar guiar essa resenha já acreditando que vocês leram ou já devem ter assistido a minha resenha ou de qualquer outro sobre o Queda de Gigantes. Lembram que o primeiro livro, ele termina com a Lady Maud e também o Walter von Ulrich voltando para a Alemanha. Os alemães eles foram obrigados, assim, logo depois do Tratado de Versalhes, né, que pôs fim à Primeira Guerra e também será um dos responsáveis pelo início da Segunda Guerra, eles voltam para a Alemanha humilhados, totalmente destruídos, endividados com o mundo, né, foram responsabilizados pelos horrores da Primeira Guerra. Então a gente vai ter este cenário. A gente vai conhecer depois, né, neste segundo livro agora,
os dois filhos do Walter com a Lady Mount, que é o Eric e a Carla. Dois personagens muito diferentes, embora filhos de um mesmo pai e uma mesma mãe, muito diferentes também. Eu falo diferença, vamos lá. Não seria de se estranhar que o filho de um social-democrata, que é o caso do Walter, e de uma feminista, que é o caso da Lady Maud, viesse um aprendiz e também um admirador do partido nazista, que é o caso do Eric. A irmã dele, que é a Carla, já não é muito assim. Ela sempre, como os pais, né, bem de esquerda, ela tem uma visão do nazismo, do Adolf Hitler, bem negativa. O Walter, ele se tornou, depois da Primeira Guerra, né, um deputado, e a Lady Mount se tornou uma editora de um jornal, ambos, né, de esquerda. E a gente vai ter, logo no início do livro, o ataque, né, dos adeptos do partido nazista contra o jornal da Lady Mount. A gente vai ver também como que os nazistas se aproveitaram das consequências da Grande Depressão de 1929 para chegar ao poder. E também vamos ver, um pouco, alguns grupos sociais perdendo os seus direitos, assim, bem de pouco a pouco, mas de forma bem brutal. No caso, os judeus especialmente, os próprios homossexuais, os negros, enfim, né, ciganos, os deficientes físicos e mentais, um horror. O Ken Follett, ele soube narrar muito bem as atrocidades, que nós vamos ter dois personagens, são dois homens, né, homossexuais que são casados ali, casados, né, moram juntos, têm um espaço na Alemanha, e aí eles pegam um desses, um dos parceiros, e nós temos uma narração muito bem detalhada do que fizeram com ele. Eu vou dar uma lida aqui para vocês, na minha edição fica na página 78, né? Eu não sei pronunciar muito bem o nome dele, creio que seja alemão, que é Georg. Vejam só, Georg foi conduzido para dentro do espaço, cercado e deixado lá, tremendo. Os dois homens que os escoltavam se retiraram, desapareceram por alguns minutos e então voltaram, cada um trazendo dois pastores alemães pela coleira. Os animais partiram para cima de Georg. Um deles mordeu no calcanhar, outro no braço, um terceiro na coxa. Dentro do balde de metal soou um grito, abafado de dor e pânico. Os camisas pardas vibravam e aplaudiam, que eram os nazistas, né? Os primeiros assistiam mudos de pavor, que eram os que estavam presos com eles ali logo no início do regime. Depois do choque inicial, Georg tentou se defender. Tinha as mãos amarradas e não conseguia ver nada, mas podia chutar a esmo. Ainda assim, seus pés descalços tinham pouco impacto sobre os animais famintos. Os cães se esquivavam dos chutes e tornavam a atacar, rasgando-lhe a carne com os dentes afiados. Os camisas pardas gritaram animados. Um dos cachorros arrancou um naco da nádega de Georg. E nisso, tem muito mais detalhes que são narrados aqui das crueldades que foram cometidos contra os homossexuais, enfim, tá? Mas, como eu disse, não foi o único grupo que foi perseguido nessa época. Outro fato que não pode ser desconsiderado aqui, nós temos diversas razões e também alianças que se formaram, né, e ajudaram Hitler a se consolidar. Nós temos o Tratado de Versalhes, que deixou, né, lá de 1918, que deixou os alemães irados contra o mundo. Nós temos a Depressão de 1929 e também nós vamos ter um apoio, tá? Isso a gente não pode esquecer, um apoio da igreja, tanto a igreja católica como a igreja protestante, ou seja, da fé cristã a Adolf Hitler. No primeiro momento, a igreja ela se alia a ele. Isso não quer dizer que todos os pastores, todos os padres fossem a favor das suas atrocidades, mas uma boa parte foi, isso a gente não pode negar. O imaginário ali, ele vai usar do senso comum de que há uma ameaça iminente de que os comunistas vão dominar o mundo, né? Aquela coisa de que sempre o comunismo está espreitando, enfim. Não que naquela época não estivesse, de fato havia assim, uma disputa entre a União Soviética e entre o Partido Nazista, mas isso também não quer dizer que o regime comunista fosse a salvação da pátria, como a gente vai ver aqui ao longo do livro. Eram tão opressores, tão totalitários quanto o regime nazista, né? Mas de fato eles sempre se aproveitou desse aspecto, né? desse imaginário, desse medo,
para tentar também se consolidar. E é óbvio que a gente não tem somente o regime nazista, né? De qualquer forma, o fascismo estava ali se arrastando, se alastrando pelo mundo. Então, o livro ele vai trazendo pra gente como que em outros países do planeta o fascismo estava se alastrando. Então, a gente tem, por exemplo, na Inglaterra, o movimento dos fascistas ali com o Oswald Mosley. Agora, não sei se vocês lembram lá no primeiro livro, nós temos o Boy Fitzherbert, né? A Daisy Peshkov, que era a filha do Levi Peshkov, lembra aquele russo que enganou o irmão para conseguir a passagem para vir para os Estados Unidos? Enfim, ela é filha do Levi Peshkov, ela se casa com o Boy Fitzherbert, que é irmão por parte de pai do Lord Williams, que é um outro personagem magnífico aqui do livro, tá? No casamento, né, da Daisy Peshkov com o Boy Fitzherbert, o Levi, né, ele na verdade relembra a mãe dela do dia, que a mãe dela também era russa, né, tal como ele, do dia em que o pai dele, do irmão, foi executado. A família foi executada na frente deles quando eram pequenininhos e na frente dela, que ela não fez nada, né? Então fica ali um clima bem tenso, ele meio que faz uma ameaça bem sutil para ela. Através da visão do Lord Williams, né, que era filho da Ethel Williams, que também se tornou deputada, enfim, tem um momento que ele vai viajar para a Espanha, que é muito interessante porque no primeiro momento ele acredita que os comunistas de fato é assim a salvação da pátria e que eles que são os heróis do mundo que vão livrar o mundo do fascismo. E aos poucos ele começa a ver que o regime comunista é tão opressor quanto o fascismo, né? É muito interessante ver esse fluxo de pensamento dele. Por exemplo, se na Alemanha não se pode fazer nenhum tipo de crítica, nenhuma crítica a Adolf Hitler e ao partido nazista, no regime comunista ele percebe que não se pode fazer nenhuma menção negativa a Stalin, tá? Que isso já era motivo de você ser torturado, morto. Só que pensa o seguinte, numa guerra, o que nós mais precisamos? Aliados e armas, né? Então nem todos os antifascistas eram comunistas, como é no nosso dia, né? Embora hoje em dia existe uma dualidade assim, uma coisa que é absurda, né? Ou você é uma coisa ou você é outra. Só que para você conseguir armas, você tinha que ter esse aliado. Muitos que não eram que eram antifascistas, mesmo não sendo comunistas, se aliaram aos comunistas para que lhes fossem concedidas armas e também por conta de semelhanças de ideais. O Lloyd Williams ele volta da Espanha para a Inglaterra, ele entende que o regime nazista, o regime comunista tem que ser tão combatido quanto o nazismo. E para decepção, né, de todos os revolucionários, especialmente de esquerda, né, há um momento ali na história que no meio desse turbilhão em que o próprio Adolf Hitler e o Stalin fazem um pacto. E isso assim deixa os revolucionários de esquerda, nossa, sabe, extremamente decepcionados. E também foi bom porque fez com que muitos acordassem, né, para as reais intenções de Stalin. Tanto o Lloyd Williams, né, retorna da Espanha, teve o casamento do irmão dele, né, do irmão dele que nem sabe que é irmão, com a Daisy Peshkov. A Daisy Peshkov, embora rica como ela sempre sonhou, ela descobre que o Boy Fitzherbert ele a atraía. Gente, é uma traição assim muito pesada. Tanto que tem um momento ali que ele até dá uma sugestão para ela de viverem uma espécie de relacionamento aberto, enfim. E para gravar isso, ela ainda não conseguia lhes dar filhos, né? Na posição dele era muito importante ter um filho. E aí aparece o Lord William, né? O Lord William, ele acaba se apaixonando pela Daisy. Lembrando que os dois são irmãos, embora não saibam, os dois são irmãos. E essa situação vai dar uma complicação aqui na história, algo que eu achei bem curioso também, né? O jazz na Segunda Guerra na Alemanha nazista ele foi proibido. Por quê? Os alemães eles foram obrigados a rejeitar tudo que os judeus, especialmente os judeus, mas os judeus, os negros, os gays, enfim, faziam bem. Porque aceitar que
esses indivíduos fizessem alguma coisa de bom, ia contra a eugenia, né? A sua ideia de superioridade de raça. Então eles acabaram rejeitando esses grupos e tudo que eles faziam de bom. Uma dessas coisas, por ser, né, fazer parte do movimento negro, enfim, era o jazz. Então o jazz ele foi proibido dentro da Alemanha nazista, eu não sabia disso. Uma das partes que eu achei mais pesada é quando começa a ser narrado a morte dos deficientes físicos e mentais. Os alemães, eles colocaram essa seguinte propaganda, vejam só. 60 mil marcos alemães, esse deficiente custa para a nossa sociedade. Com essa propaganda, eles legalizaram o extermínio de todos os deficientes físicos e mentais. Naquela série que eu tinha falado para vocês, acho que foi o ano passado ou retrasado, que é O Homem no Castelo Alto, né? The Man in the High Tower. Nós temos lá um nazista que tem um filho que descobre uma deficiência. E a série gira em torno dele tentando esconder essa deficiência do filho, porque ele sabia que o filho ia ser exterminado por conta dessa deficiência. E no livro do Ken Follett, né, O Inverno do Mundo, nós vemos assim, personagens importantes que tinham alguma deficiência sendo exterminados. E a luta, né, a filha do Walter e da Mount, ela descobre um desses hospitais, que é o hospital de Ekelberg, e ela vai narrando o que ela encontra lá dentro, né? Os corpos. Eles mentiam para as famílias dizendo que havia um novo método de tratamento da doença e que os filhos eram obrigados a serem levados para esse hospital. E o que acontecia é que eles iam para esse hospital e nunca mais voltavam. Nossa, é muito triste. E agora vai um spoiler gigantesco, tá? Por denunciar esse hospital, né, e o extermínio dos deficientes, o Walter von Urik, que é um personagem importantíssimo, né, marido da Maud, enfim, esse deputado, ele é exterminado pelo partido nazista. Tá? E por muito pouco, a Carla, que é a filha dele, também não foi exterminada. Por muito pouco. Ela se colocou muito ali entre o fio da navalha, continuando nessa questão do hospital, né? O narrador vai dizendo ali que conforme ela ia entrando dentro do hospital, havia um cheiro de carne, né? E havia um forno que cabia um carro dentro. Gente, é uma coisa inimaginável, é uma coisa que não tem como pensar, né? Eu só lamento muito por quem viveu nessa época da história e espero que nunca mais venhamos a presenciar uma coisa assim, não importa o tempo que o ser humano ainda habite sobre a Terra. Só que é bem interessante porque essa questão do hospital foi o único momento que fez com que os alemães protestassem contra os nazistas. Então, o único gatilho assim, que motivou com que eles protestassem contra o regime, lhes deu coragem, foi o extermínio dos deficientes. De resto, né, tudo bem. Né, matar judeus, gays, negros, tudo bem. Agora os deficientes pegou bem na ferida deles. Na União Soviética, nós vemos os próprios russos acordando para a realidade, né? Primeiro por conta dessa autocracia assim, que começou a ser instituída formada, né, por Joseph Stalin. Essa aliança do Joseph Stalin com o Hitler não caiu muito bem. Eu acho que ele não pensou nisso. Acho que o Stalin tinha uma visão tão grande de si mesmo que ele não pensava que ele precisava do povo de fato, né, como aliado. Ele provavelmente não leu, né, O Príncipe do Maquiavel. E também nós temos o próprio povo começando a entender, né, de fato, agora que o regime comunista ele não era a solução para todas as coisas. Além disso, o próprio Joseph Stalin proibiu os soldados de fugirem, né, mesmo diante de uma batalha visivelmente perdida. Então tudo isso fez com que os russos acordassem, né? Não todos, mas uma boa maioria começassem a olhar para o Stalin como esse cara não é tudo isso que a gente está pensando, não. A visão narcisista do Stalin é tão nítida porque ele exigia ser chamado de pai, professor, guia, o grande guia, na verdade, e o grande gênio de todos os tempos. Tá? Isso não sou eu que estou falando, isso é a própria história. Lembra quando eu resenhei o Nós do Zamyatin? Então, o Zamyatin ele constrói aquele
personagem lá, o grande líder, né, se eu não me engano, exatamente baseado na figura de Stalin. Lembrando que o Nós, os Zamiaty foi um livro proibido na Rússia, na União Soviética. Ele só foi publicado depois que o Zamiaty conseguiu fugir e ir embora da União. Tem uma conversa muito interessante entre a Carla von Urich e uma amiga dela, que me fez refletir bastante, né? Que conversa muito com a minha linha de pensamento. Diante de todo esse caos, né, que elas estavam vivendo na Alemanha, enfim, uma verdadeira panela de pressão, a Carla diz que não tem vontade, né, de trazer filhos ao mundo tão cruel, tão bárbaro, enfim. Embora o Partido Nazista, de uma forma muito branda, ele exigia que as mulheres trouxessem filhos para o Führer, tá? Eu fiquei pensando, falei, nossa, que legal, porque eu também penso assim, isso, né, mal ou bem o nosso mundo é bem diferente daquele mundo. Mas mesmo assim eu também penso um pouco sobre isso, né? Eu acho muito triste trazer uma criança para um mundo tão violento, tão desigual, enfim. Posso estar errado, né? Como eu sempre falo, minha opinião não representa a verdade universal, enfim. Tem uma situação X que vai acontecer aqui no livro, que a Carla e a mãe, né, a Lady Maud, elas vão ser obrigadas a matar um oficial nazista. E aí me fez ter duas reflexões. Uma delas é que como que a vida às vezes nos coloca, né, em situações que nunca imaginávamos estar, né? E o quanto que matar alguém, né, mesmo que a pessoa, como foi o caso delas aqui, elas não são assassinas, enfim, são personagens muito pelo contrário, muito virtuosas. Só que ao mesmo tempo, o quanto que matar alguém fez com que elas pensassem de forma compulsória como assassinas. Então a gente tem ali elas tentando se livrar do corpo, enfim, né, bem tenebroso ver isso, mas a situação exigiu, né? Continuando aqui, né, eu acredito que vocês já leram o livro, por isso que eu tô dando tanto spoiler. Caso você não tenha lido, espero que você nem tenha chegado até aqui. Vamos lá. O irmão do Lord Williams, né, o Boy Fitzherbert, a história vem à tona, né? Eles descobrem que são irmãos, enfim. Ele descobre do caso, né, que a mãe dele teve quando era ali governanta do conde na Inglaterra. Enfim, o irmão morre nos braços do Lloyd, o Boy Fitzherbert morre nos braços do Lloyd Williams em batalha. Ele acaba ficando com a mulher do irmão, que é a Daisy. E o pai dele, né, que é o Boy Fitzherbert, ele mesmo assim, com tudo à tona, ele não reconhece o Lloyd Williams como um filho. Tá? Eu até acredito que este ponto específico só vai ser resolvido no terceiro livro, que eu vou comentar, eu vou ler inclusive mais pra frente. O livro ele começa antes da guerra, né, lá em 1933 por aí, e termina no fim da guerra, né, 1945, enfim. Termina basicamente com os comunistas, né, entrando na Alemanha, derrotando os nazistas. E, gente, é surpreendente este capítulo, porque nós vamos ter ali... Imagina só, você tá preso, né, sequestrado, a polícia vem para te libertar, você acredita que ela vai te libertar, só que ela rouba o pouco que te sobrou, ela tortura você mais ainda do que os seus sequestradores, estupra suas mulheres, é o que vai acontecer. Quando os judeus que conseguiram sobreviver no fim da guerra se deparam com os soldados russos, esses caras invadem, né, os campos de concentração, roubam um pouco de pertence que sobraram dos judeus. As mulheres são estupradas, as crianças são estupradas, isso é muito bem narrado no livro. A própria Carla von Urich, ela é estuprada coletivamente, né? Ela é coletivamente por esses soldados. É uma cena assim de horror. Inclusive, desse dia que ela é estuprada, ela vai ter um filho, tá? Eu até acredito que esse filho e outros personagens que nasceram no decorrer do livro vão ser protagonistas e também antagonistas novamente no terceiro e último livro da trilogia. Pra vocês terem ideia, foi tão cruel que os russos eles reaproveitaram os campos de concentração. E aí o livro termina, né, com o próprio Adolf Hitler se matando no dia 30 de abril de 1945. E eu imagino que o próximo livro da trilogia, né, vai ter como ambiente ali a Guerra Fria. Eu imagino que sim. Né? Tendo uma sequência histórica lógica, eu creio que sim. Vamos ver, né?
Mas enfim, logo logo eu tô nesse terceiro livro e a gente conversa um pouquinho mais sobre a trilogia O Século. Espero. É difícil, tá? Falar sobre livros assim com muitos personagens, ainda mais essa mistura, né, que o Ken Follett faz de personagens reais com fictícios, enfim, é muito difícil. Ah, e lembrando, esse mês ainda eu vou trazer outra resenha, né, do Ken Follett que eu acabei lendo, eu tava lendo junto com esse, que é Os Pilares da Terra, tá bom? Mas é isso, gente. Cada livro no seu tempo. Muito obrigado, até o próximo vídeo e até mais.